Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu vou começar a fazer uma série de perguntas e respostas. Perguntas que vocês me mandam e as respostas que eu consigo passar para vocês a respeito do jogo. E aqui a gente começa então o nosso Fala que eu te escuto, tá bom? As primeiras perguntas que eu vou responder, cara, são do Reginaldo. Eu vou começar pelas mais fáceis e depois pela mais difícil. No vídeo Como Calcular a Margem Líquida, ele pergunta se esses cálculos eu posso fazer entre os dois modos de jogo, fácil ou realista. Sim, é possível de se fazer. Você vai ter que pegar, anotar os números e fazer as contas bonitinho que vai dar o resultado correto de margem líquida. A outra pergunta que ele fala é o seguinte: custos operacionais, né? Acho que ele quer saber um cálculo, né, para a gente chegar no custo operacional da aeronave, das quais, dentro desses custos, das despesas de chequear, reparo, custo de depreciação, valor de aquisição da rota, se isso tudo é possível da gente fazer um cálculo, né? E também se isso é levado em consideração. Reginaldo, esse é um nível de detalhamento, cara, né? Esse é um nível de detalhamento que poucos jogadores se interessam, tá? Porque envolve muito número, então você precisa controlar isso com planilha de Excel. Eu tenho uma planilha aqui em que eu faço essas contas, levando em consideração a quantidade de piloto, tripulante, engenheiros, custo do check-A dividido por hora de voo. Eu tenho uma planilha como essa. E aí é onde eu consigo comparar a eficiência dos meus aviões. Mas é um nível de detalhamento, como falei, poucos jogadores se interessam. Mas se tem uma resposta simples que eu posso dar para vocês, é para vocês terem um nível de ideia sobre eficiência operacional, pega os custos do avião e o lucro e divide por hora de voo. Já é uma boa base para você começar a calcular essas coisas. Por exemplo, o check-A do avião. Um check-A custa lá, sei lá, 1 milhão, mas o avião pode voar 400 horas. Então divide o check-A, né, o valor do check-A, pelas horas que o check-A comporta. E aí você vai ter uma noção de que a cada hora de voo que seu avião está fazendo, ele está consumindo um valor X de check-A. E esse valor você tem que tirar do seu faturamento bruto. Então aquela janelinha que a gente vê do avião, né, quando a gente decola um avião, tem uma janelinha em que a gente fala assim, ah, beleza, tô tendo lucro, né? Aqui, não, por exemplo, nos detalhes. Ah, beleza, olha só, meu lucro 944.600 nesse voo. Calma, cara, não é bem assim. Porque você tem que saber tirar, né? Como eu falei, o custo de cotas, o custo de combustível, o custo de piloto, o custo de comissaria, o custo do check-A por hora de voo, custo do marketing, custo de upgrade do avião, custo de abertura de rota. Você vê como é que é muito número? Então tem alguns números que eu meio que passo batido, tá? Então assim, custo de abertura de rota, custo de que mais? O custo de upgrade do avião, esses valores, cara, eu nem coloco na ponta do lápis, senão a gente vai ficar muito louco. Então o máximo que eu faço é pegar o meu faturamento bruto, tirar o custo de combustível, tirar as cotas, entendeu? E aí eu já vou ter uma margem líquida relativamente confiável. O MC-21, cara, ele é um avião muito bom. E dependendo da média de preço que você paga no combustível e nas cotas, esse valor aqui você chega a ficar com 83% desse faturamento bruto. Tá? Então ele é um avião sensacional, cara. Eu gosto muito. E se você ainda pega combustível baratinho, tipo combustível de US$ 300, cara, putz, aí é o estouro, mano. Aí você tá bonito na foto. Aí fica mais alto ainda esse valor de margem líquida, tá bom? E é importante saber uma outra coisa, que, por exemplo, tem um avião que é o Concorde, né, da Aerospatiale, aqui. Ele é um avião, cara, que você vê, ó, custa 407 milhões, é um valor relativamente alto. Eu não acho alto porque nesse jogo acho que tinha que custar bilhões, mas vambora. O jogo é assim, a gente joga ele como ele é, né? Não adianta ficar resmungando. E se você pega, cara, um Concorde voando nessa velocidade, nessa distância, com stopover vira 15 mil quilômetros, com essa quantidade de passageiros, eu tenho uma calculadorinha aqui, ó, quer ver? Em que eu já fiz uma matemática aqui, ó. Coloquei o Concorde, tá?
com 120 passageiros, na velocidade, na distância, no consumo, tá tudo aqui, o preço do combustível e uma reputação de 99%. Se a gente voar o Concorde em 15 mil quilômetros, que é ele com o stopover, né, no Easy eu vou levar 5 horas de voo, ou então no modo realista, quase 8 horas de voo. Mas vamos dizer que eu estou jogando no modo Easy, 5 horas de voo, 5 horas de voo. Eu conseguiria fazer no máximo 4 decolagens dessa por dia. Então por dia o meu Concorde fatura aqui, ó, 1.550.800 por dia. Isso aqui é um preço líquido já, tá? Tirado todos os custos operacionais. Quase todos, né? Pelo menos combustível, aquela coisa errada que eu expliquei. Então se eu pegasse 1.550.800 e multiplicasse por 30 dias de voo, eu chegaria em 46 milhões de faturamento líquido. Só que tem um problema. Olha o precinho do cheque A desse cara. Eu faturaria em 30 dias voando 46 milhões 524 e teria um custo de chequear de 43 milhões 839. Pô, seria legal, daria para operar esse avião, porque ainda terminaria o mês no lucro de, sei lá, 2 milhões alguma coisa. Só tem um problema. Ele não voa 30 dias seguidos. Você não consegue fazer ele voar nesses 30 dias. Tu consegue fazer voar, se não me falha a memória aqui, faz muito tempo que eu tive um Concorde. Se não me engano, o chequear dele dura 10 dias. Então isso quer dizer que eu teria 1.550.800 por dia, vezes 20 dias de voo. E aí é que mora o perigo, cara. Eu faturaria ao longo de um mês 31 milhões e gastaria de chequear 43 milhões. Só que, se eu voar... quantas horas que deram lá? Deram 5 horas e 10 de voo, ou seja, são 5 horas e 10 de voo, são 5 vezes 4, 20, dá 20 horas e 40 minutos. Então, se eu pegasse 330 horas do cheque A e dividisse por 20 horas e 40 minutos, seria acho que algo 20,70. Eu consigo fazer 15 voos. Se eu faturo 1.550.800 por voo, então seria... Vamos calcular 16 voos para ficar mais redondinho esse número. 1.550.800 vezes 16 voos. Esse é o faturamento real que eu consigo fazer com esse tempo de chequear. Você vê que não é nem isso aqui que eu tinha calculado de 20 dias, cara. Isso aqui ainda é uma conta míope. A conta real seria você pegar a quantidade de horas do teu chequear, dividir pela quantidade de horas de voo para você saber quantos voos. E a gente descobriu aqui, né? A gente consegue fazer, nessas 330 horas, a gente consegue fazer 16 voos. No modo Easy, eu acho que tem alguma diferença dessa conta, tá? Essa conta que eu tô fazendo aqui, ela bate. Eu tenho certeza que ela bate com o modo realista, cara. Eu não lembro de cabeça agora se o modo Easy essa conta vai bater. Né? Pode ser que no modo Easy, ao invés de 16 voos, a gente consiga aí seus 20 voos, tá ligado? Mas, o que a gente já consegue dizer pra você é que esse avião, por mais que quando você decolar ele, você vê, ó, quando tu decolar um Concorde, ele vai te mostrar esse preço aqui, ó, naquela caixinha que sobe lá e fala assim, olha, cara, se você configurar ele, né, totalmente em primeira classe, vai subir uma caixinha de, olha, tu faturou 387 mil por voo. Só que lá no fim, no fim das contas, você não está ganhando dinheiro. Aí você fala, caramba, como o Concorde é um avião ruim. Então, meus amigos, aí é que mora o problema. Por quê? Tem um outro carinha aqui, eu já deixei ele separado para você ter uma noção. O RJ-145, o Embraer 145 LR. 50 passageiros, 883 km por hora, um alcance de 2.870. Se você for parar para fazer esse voo aqui sem comprar marketing, que a maioria dos jogadores no começo compram um RJ 145 porque é barato, e aí fala assim, cara,
eu não vou gastar com marketing porque meu avião já é baratinho e aí o marketing fica caro e tal. Aí o cara começa a decolar com uns 45% de reputação. E aí mora um perigo. Por quê? Você vai conseguir no modo easy, que é o que a maioria dos jogadores jogam com esse avião, 4 horas e 20 de voo. Ou seja, em um dia você consegue fazer 5 voos. Você não consegue fazer 6. Não consegue inteirar 6 voos dentro de um dia de 24 horas, tá ligado? Vai fazer 5 voos de 4 horas e 20. Então 5 voos vezes 18.000, ops, perdão, 35.153, 35.153 vezes 5 voos. São 175 mil dólares. Dá lucro o avião? Cara, ele dá lucro. Só tem um problema. E o problema mora aqui, ó. Eu tenho uma tabelinha que mostra uma continha que eu gosto de fazer, que é o seguinte: payback em dias. O que é o payback em dias? Eu pego o valor de compra do avião, no caso nós estamos falando desse carinha aqui, tá? 145 LR. É ele mesmo? Deixa eu ver aqui. 145, isso, 145 LR. Então, se eu comprar um 145 LR de 519 mil, o payback em dias são 3 dias no modo easy. Ou seja, eu preciso decolar esse avião por 3 dias consecutivos, ou seja, eu vou ter que fazer 14 decolagens. E em 3 dias eu pago o preço que eu investi nele. Ou seja, estou lucrando? Ainda não. Eu levei 3 dias, cara, só para retornar o valor investido, ou seja, para ficar no 0 a 0. E aí, para ele comprar um outro avião desse mesmo modelo, eu vou precisar de mais 3 dias. Tá entendendo o problema? Né? A hora que esse dinheiro retorna em 3 dias, eu já vou ter esse dinheiro de volta em caixa. Já consigo comprar outro RJ? Já consigo, mas eu não consigo fazer isso dobrar toda vez. Entendeu? Então, você vê, é um avião que o payback dele, para quem está começando, é demorado demais, eu acho. Olha só o RJ-170, que é um avião que às vezes eu vejo o pessoal aí nas alianças usando. 7 dias para ele se pagar. Entende? Então, assim, cara, tem muitos aviões aqui. Por exemplo, CRJ, já vi muito jogador voando com CRJ. Olha só isso. 4 dias, enfim. Então, se você começa a fazer essas contas, você vai entendendo, cara, que tem bastante avião que nem compensa você ter, tá bom? Tem bastante avião que não faz nem sentido. Por isso que a gente recomenda uma cartela de avião bem enxuta, bem curtinha aqui na nossa aliança. A outra pergunta é o Agripino, o senhor Agripino, né? Ele falou assim: olha, no vídeo em que eu falo de como fazer manutenção e revisão check-eye, né, no M4, né? Ele fala que ele não deixa passar de 10% do desgaste. Eu já mandei, pô, é bobagem. E por que eu falei que é bobagem? Porque é o seguinte, toda vez que você desenha, modela uma rota para uma aeronave, pelo menos aqui a gente faz o seguinte, olha, a gente modela a rota para ele cumprir ela em algum tempo específico. Ou seja, este MC-21 ele tá com tempo de voo, por exemplo, de 6 horas. Isso aqui não é o ideal, tá, pessoal? Eu gosto que seja 5 horas e 45. Mas isso aí, no outro vídeo eu já expliquei isso aqui. Qual que é a ideia? Se toda vez que o avião do Agripino tiver com desgaste de 10%, eu acredito que isso aconteça a cada, sei lá, um ciclo. Eu não sei de que avião que ele está falando, mas tem avião que você desgasta ele em 10% com 2 decolagens, com 3 decolagens. E aí, se você já for mandar reparar esse avião, quer dizer o seguinte: dentro de um dia, este meu MC-21, dentro de um dia eu consigo fazer 4 decolagens. Ou seja, vamos dizer que ele. Vamos ignorar esses 6 segundos aqui no final, mas vamos dizer que eu consigo fazer 4 voos por dia, porque 6 vezes 4 voos dá 24 horas. Se em um desses momentos, algum dia desses, se eu tiver que parar para fazer o reparo de 10% lá que o Agripino está falando, então a cada 2, 3 dias mais ou menos, eu vou perder uma decolagem do dia.
E eu sei que o meu MC21, fazendo essa decolagem aqui, eu tô faturando isso aqui, cara. Eu tô faturando quase um milhão por voo. E por conta de 10% de desgaste, eu vou abrir mão de 1 milhão por dia, cara, e eu acho que é bobagem. Entendeu? Por isso que eu dei aquela resposta que é bobagem, pelo menos ao meu ver. Por quê? Porque se o seu avião tiver 10% desgastado, 20% desgastado, não faz a menor diferença no seu dia. Não faz diferença no seu dia. Este meu avião aqui, deixa eu ver quanto que tá o desgaste dele lá, 5,37%. Ele já tá, ele tem 270 horas ainda para ir para o cheque. Se não me falha a memória, o MC21 são 400 horas. 400 menos 270, ou seja, lá, ele voou 130 horas e gastou 5%, cara. Então assim, meu, vai longe esse avião. Então como eu falo no vídeo, eu não mando avião para reparo, eu já mando direto para chequear. Porque quando eu faço 4 decolagens no dia, coincide de chegar ali nos seus 30% de desgaste, 31%, até 33% às vezes pega, uns 33% de desgaste, e aí já dá o horário de mandar ele para o chequear, entendeu? Então eu acho que não compensa eu ficar parando minha frota por conta de 10% de desgaste que não altera em nada, né? Não altera em nada o meu jogo. Tá bom, Agripino? Outra pergunta que o Agripino fez. Cara, ensina a fazer as conquistas. Já procurei, achei, mas não entendi nada. Os vídeos estão todos em inglês. Sim, porque tem um canal no YouTube que tem as conquistas, né? Uma a uma. E ele tá gravado em inglês. E a gente, cara, eu não vou gravar esse tipo de vídeo porque no termo de uso do jogo já está escrito que você não pode passar essa informação, tá? Então, só por conta da gente respeitar o termo de uso do jogo, a gente não compartilha essas informações, tá bom? O tecnologia diferenciada, né, no vídeo de calcular margem líquida, ele fala assim: dá para usar cheat engine e adicionar dinheiro ao jogo? Alguém já tentou? Cara, nunca tentamos e nem recomendamos. E vamos falar a real: o grande barato do game é jogar de verdade. É o desafio, é você conseguir fazer a empresa ser lucrativa. Você não vai ter graça nenhuma, você não vai se divertir. Eu te garanto, cara, você não se diverte em jogos de gestão de empresas como esse jogo aqui. Ele é um jogo de longo prazo, você se diverte no longo prazo, tá bom? Então a gente não recomenda que você use porque pode ser que você acabe sendo banido do jogo, e se você gastou seu tempo para de repente ser banido, cara, pô, perdeu a graça, né? Então a gente não recomenda não, beleza? Ainda no vídeo sobre margem líquida, o WK Webmaster Pro ele fala que isso é verdade. Um amigo argentino meu me falou sobre, e é realmente verdade. Que é o que eu falo, né? O que ele comenta ali nos 12 minutos e 40 que ele marcou ali, né? O timestamp, é quando eu digo que não compensa largar avião no chão, e eu compro combustível a qualquer preço. Por quê? Porque os meus aviões são aviões que têm uma margem líquida operacional muito alta. Então, mesmo que eu pague um valor de 2.000 no combustível, eu ainda estou tendo lucro, entendeu? Então, não compensa. Quando você tem bons aviões, não compensa você manter no chão porque o preço está caro. Decola, meu. Pode decolar, que se o avião ele é bom, aí você tem que saber fazer a conta da margem líquida, que eu explico nesse vídeo aqui. Ali você vai descobrir como que você vê um avião bom, tá? E os aviões que a gente recomenda aqui são bons aviões que você pode decolar a qualquer preço. Lucas YT, deve ser de YouTube. Mano, eu queria te perguntar um negócio. Aí fez uma carinha bonitinha e já mandei, meu. Antes de mais nada, eu sou casado, amo minha esposa e aí ficamos assim. Outra que ele manda, né? Faz um vídeo de lounge, se for possível. Não tenho nenhum e quero saber se vale a pena tê-los, né? Falei, boa ideia, vou fazer. Ainda não gravei esse vídeo, tá? O One Master, eu não gravei. Mas os lounges é o seguinte, o que eu já posso te orientar de cara aqui, já de imediato é o seguinte, cara, só pensa em lounge a hora que você já tiver loot na frente, com a sua empresa bem resolvidinha. Por quê? Porque lounge é caro, irmão. Seguinte, ó, quer ver, ó, pra abrir meu lounge aqui, ó. Eu tenho dois lounges, tá? Nessa empresa aqui. Tem alguns hubs, né? Tem alguns hubs. Tem hub que eu não opero, eu só tenho aqui para aumentar minha reputação. Mas os hubs que eu tenho lounge, cara, olha lá, ó, 4% de desgaste. Isso aqui acho que acontece a cada 2 dias. E eu tenho que pagar 4 milhões e 200 mil, cara, para fazer esse reparo.
É pesado. Se você tiver mais lounge ainda, meu, e aí essa conta vai é astronômica, tá? Ela é bem cara. Só que tem uma vantagem. Tem uma vantagem aqui, que é o seguinte: se você pega e abre aqui, por exemplo, agora, eu tô com 2.281 e vou fazer o reparo dos lounges ali pra você ver. Ó. Essa é a vantagem do lounge, tá? Aqui, ó. Ó, já subi o valor da minha ação. Tá vendo lá? 2.281,76 foi para 2.282. Subi de 556. Caí, né, no ranking. Alguém fez manutenção também por aí. Mas aqui você vê, ó, deu um ganhozinho pequeno, mas deu. Quando você tem mais lounges, quando você deixa ele ficar mais desgastado, esse impacto nas ações é maior, tá bom? Mas deixa isso pra quando você tiver bastante avião, cara. Você vê, ó, eu tenho 260 aviões e só tenho dois lounge. Então fica a dica porque o negócio é caro. Bom, pessoal, por hoje é isso. Fala que eu te escuto. Algumas respostinhas do coração. Acompanhe a gente no YouTube, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ajuda a fortalecer o nosso trabalho, como dizem os YouTubers famosos. E considere fazer parte da nossa aliança, né? A melhor aliança brasileira. Brasil GT. Não importa se você é jogador iniciante ou se você é um jogador mais experiente. Para os iniciantes, nós temos um caminho, uma rota de aprendizagem onde a gente ensina você a jogar de maneira competitiva para ter resultados, tudo. E se você também já é um jogador mais experiente, com certeza você consegue aprender bastante no nosso grupo e também ensinar, se for da sua vontade, ensinar os nossos jogadores a melhorar a nossa posição no ranqueamento global. A nossa visão é levar a Brasil GT no top 10 global e assim nós vamos conseguir. Mais uma vez, porque nós já fizemos isso anteriormente, tá bom? Fico por aqui, até a próxima, tchau!